sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje o papo é reflexões e ações sobre o ensino e aprendizagem de matemática. E o nosso convidado é o professor Carlos Simas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade por vocês garantir a participação e a presença na formação de professores na área da educação. E eu gostaria hoje de compartilhar alguns saberes a respeito do que eu sei e o que eu posso contribuir e o que eu posso aprender também. Com certeza. Eu vou fazer muitas perguntas sobre a matemática, uma vez que é, de fato, um nó aí na nossa educação, infelizmente, a nível nacional. Nós vamos trazer aqui algumas reflexões e também possíveis ações nas unidades escolares para a gente reverter esse quadro ou minimizar, não é isso, Carlos? Sim. Fala um pouco da sua carreira aqui dentro, da educação, como você começou? Quando eu iniciei, nos primeiros momentos, no ano de 1999, quando participei do processo seletivo, na época nas diretorias de ensino, quando eu me dirigi até a escola, eu fui apresentado à direção e à coordenação da escola. Foram atribuídas as aulas para um oitavo ano, uma oitava série na época, e na qual eu tinha uma pequena experiência do que eu tinha aprendido na faculdade, porém eu não sabia de fato o que era que eu precisava ensinar para os alunos. E eu perguntei para a direção da escola o que eu preciso, qual o material que eu tenho que está disponível para que eu possa utilizar. Então ele me apresentou, olha, tem esses livros aqui na biblioteca, tem os PCNs, o senhor analisa e pode ir para a sua sala de aula. Como eram as aulas de substituição na época, então eu analisei o que é que o outro professor que eu estava substituindo estava trabalhando enquanto conteúdo, só que eu tive uma certa dificuldade, porque eu não tinha conhecimento com aprofundamento na área, naquilo que o professor estava desenvolvendo. Então eu fiz uma adaptação ao que eu tinha enquanto conhecimento. E naquela época, o currículo não era... eu não posso falar existente, mas era um currículo livre, que o professor poderia ensinar aquilo que ele tinha como maior ou melhor conhecimento e que ele dominava e que ele poderia identificar e ministrar essas aulas para os alunos na época. A sua fala traz um pouco assim, o início, de como eu comecei dentro de uma sala de aula, Então, assim, e esse início eu precisei buscar, nos livros ali, me apropriar de algumas coisas para que eu pudesse entrar na sala e, de fato, desenvolver esse bom trabalho. E como você compreende hoje? Porque pela sua fala, a faculdade ela não consegue mesmo trazer a prática, Agora, e hoje em dia, como você enxerga como que esse professor vem da faculdade e vai lecionar aí esse componente curricular que é matemática? O que você entende ou percebe a maior dificuldade? Assim? Hoje eu percebo que as universidades, principalmente nos cursos de licenciatura, eles preparam o professor para conhecimento prévio em relação aos conteúdos e algumas questões relacionadas à didática ou até mesmo outras questões relacionadas à área pedagógica, mas ele não ensina corretamente como é que o professor, qual conteúdo deve ser ministrado naquele ano e série. Eu me lembro já com o tempo, um pouco mais aprofundado já, em 2004, 2006, na época que existiam os horários de formação na escola, e alguns momentos existiam e outros não. Então eu muitas vezes utilizava a revista do professor de matemática para fazer uma análise do que era promovido, o que não tinha de interessante na área de matemática, para que eu pudesse alcançar alguns aspectos positivos para melhorar o aprendizado dos nossos alunos. Porém, naquele ano mesmo, eu observei que tinha uma workshop a respeito da Sociedade Brasileira de Matemática. Eu fiz a inscrição e fui até o local para participar. Lá eu observei que existiam várias oficinas, vários workshops, várias adaptações que poderiam ser relacionadas ao ensino de matemática. E a partir dali eu comecei a mudar minha prática na sala de aula, desenvolvendo essas ações que eu aprendi neste local. E observei também que tinha uma
participação muito pequena de professores buscando essa formação e buscando esses cursos. Existiam pessoas de outros estados e até mesmo do interior, no caso aqui, capital São Paulo. Então, já comecei a observar essa deficiência, talvez por conta de tempo ou por conta de outras necessidades da qualificação do professor. Você trouxe para nós, né, a questão do desenvolvimento do próprio professor, né, que ele tem que buscar essa formação, né? Sim. Ele não pode ficar só com a formação que ele recebeu na escola, ou seja, na universidade, né? Ele precisa esse autodesenvolvimento contínuo, né, essa formação contínua que o profissional precisa adquirir em qualquer área, né, seja na educação ou não, mas o profissional precisa estar sempre crescendo, né? Sim. Como a gente costuma dizer aqui na VEAG, é ser a melhor versão de si mesmo. Exatamente. Então, assim, você trouxe o exemplo, não é isso? Sim. De que você buscou essas formações e lá você percebeu o quanto era possível mudar, não é isso? Sim, percebi como era possível mudar, adaptei algumas práticas na sala de aula, algumas adaptações relacionadas a ensino de uma forma mais dinâmica, práticas com o uso de jogos. Na época, eu não vou falar que eu investi tanto nesse conhecimento, nesse potencial, mas eu acreditei que eu poderia mudar e observei que as minhas aulas melhoraram um pouco o aprendizado dos meus alunos na época. E tive uma oportunidade na época, isso em 2004, em 2007, eu tive uma oportunidade de atuar em uma oficina pedagógica de uma instituição do estado de São Paulo, na qual eu também conseguia conhecer e promover formações para professores da área de matemática e professores, coordenadores, e até hoje eu venho desempenhando essa ação com a formação continuada, algumas contribuições na área de matemática para os professores da área e para professores coordenadores também, e desenvolvendo alguns projetos também relacionados à área da educação e da área de matemática também. Isso. Quando nós falamos em ações, né, nós vamos falar de ações aqui, e você é formador de professor, de coordenador, no seu ponto de vista, assim, o que é necessário para mudar o resultado aí da aprendizagem de matemática? Que ações são necessárias? Que tipo de didática é necessária? Você teria alguma sugestão? Tem algumas sugestões. Por exemplo, o professor, como eu disse, ele precisa fortalecer, buscar a formação continuada, buscar experimentos, buscar uma prática, mão na massa, reconhecer que existem possibilidades de uma melhor metodologia ao ensinar aos alunos, os nossos estudantes. Percebo também que, de acordo com essas necessidades específicas, o professor também, além dessas práticas, boas práticas, como muitas escolas utilizam essa nomenclatura, ele também pode trabalhar com questões relacionadas a uma feira da matemática, uma feira de ciências, fazer com que os alunos, mediar situações com que os alunos possam se tornar protagonistas, dar o direcionamento também para que os nossos alunos sejam capazes, porque os nossos resultados, nós sabemos que são bastante fragmentados, são, posso dizer, enfraquecidos em relação nível não só Estado de São Paulo, mas nível Brasil, talvez pela defasagem, pela prática e a vontade dos nossos estudantes em aprender. Então, os nossos colegas, meus colegas, necessitam, como eu também venho buscando, cada vez mais a questão da formação continuada, e eu acredito muito na questão da prática, da busca de experimentos, do uso de jogos, o uso de articulações, de metodologias ativas, que acredito que melhora o potencial e a formação também do professor para adequar aí as condições mínimas de aprendizado aos nossos estudantes. Eu tenho ouvido muito falar em materialização da matemática, né? O que seria isso, professor? Eu considero a materialização da matemática como uma modelagem matemática. O que é essa modelagem matemática? Eu tenho um determinado instrumento no qual eu posso modelar de diversas maneiras, como hoje temos a palavra desdobramento, que se usa muito nas escolas,
nas formações, vamos fazer um desdobramento. Então, quando eu falo em desdobramento, eu também utilizo da mesma maneira quando eu falo em modelar. Então, eu tenho um determinado objeto, seja ele na parte geométrica, que eu posso fazer várias adaptações, encontrar várias adaptações relacionadas a lados, a questão de ângulos, a questão de lateralidade. São modelagens que podem ser realizadas não só na área da geometria, mas também no campo da álgebra, da geometria, da probabilidade da estatística, probabilidade e estatística, e outros objetos e unidades de conhecimento da área de matemática. Eu acho interessante a palavra materializar. Por quê? Porque parece que torna concreto. Sim. Né? Eu particularmente fiquei de recuperação na 7ª série de matemática. E eu sempre questionava por quê, né? Por quê? Eu sempre fui uma criança que eu era conhecida como a cri-cri da sala, porque eu queria saber o motivo de tudo. Então, por quê? E aí depois, né, depois de muitos anos de estudo, de educação, a gente percebe que a minha curiosidade era olhar aquela matemática de maneira mais concreta. E eu entendo assim, eu lembro que em umas formações que eu participei, uma professora de matemática, eu sempre lembro dela, ela explicou as questões de funções. Ela disse, olha, nesse prédio tem funções. Eu falei assim, como assim? Ninguém nunca me falou. Isso é materializar, assim. O que você teria algum exemplo de como eu poderia materializar, de repente, um conteúdo, uma temática da matemática, como aconteceu comigo, né? Eu lembro que eu brincava, nossa, depois dos 40 anos, é que eu vim descobrir que dentro de uma construção nós temos as funções, né? É óbvio que eu aprendi que tem os ângulos, tudo, mas a questão das funções é aquela reta numérica, um monte de coisa. Mas onde aquilo de fato se concretiza? Eu vou antes falar um pouco, vou resgatar um pouco a história da matemática no Brasil. Então, nós sabemos que antigamente a matemática era utilizada muito por questões militares para que pudessem resolver problemas de ordem militar, por ordem de controles de diversas situações na área militar. Porém, analisando um pouco esse contexto da história da matemática no Brasil, observou-se que até na área de direito, as questões de jurisprudência, o advogado, mais do que nunca, ele precisa também fazer uma análise relacionada à questão da necessidade da lógica em relação à ação. Que ação que o advogado precisa, qual a lógica para ele desenvolver uma ação. Então, ele também, necessariamente, houve a necessidade de uma articulação desse profissional, isso nos anos 1930, 1960, ou de acordo com a história da matemática, houve a necessidade de realizar com pontos de exame para ingresso de exame na época, na área jurídica, essa necessidade da articulação da geometria para a lógica e ação para o curso de Direito na época. Nós investigarmos, buscarmos informações relacionadas ao aprendizado da matemática, ela foi de fato de maneira assim, gradativa. Antes era utilizada para a área militar, depois foi utilizada para a área do direito e, de acordo com estudos, aprofundamentos, houve a necessidade de trabalhar a álgebra com a relação de números, a questão de vários fatores para a formação do professor, que também vem sendo discutida aí desde os anos 1875 a 1930, teve uma defasagem e uma necessidade também na questão da formação do professor. Aí, voltando à sua pergunta em relação a como eu vou trabalhar a função, por que eu tenho aqueles quadrantes, por que eu tenho os valores relacionados aos valores positivos, valores negativos, por que a parábola tem das antenas parabólicas. As antenas parabólicas eram exemplos
práticos em relação a uma função, onde ela tinha concavidade para cima, e outros exemplos como o guarda-chuva, uma concavidade para baixo, e assim eu tenho as retas, os valores de eixo X e Y, né, que determinam as abscissas, as ordenadas, também trabalhadas lá em anos, hoje, por exemplo, acho que no 7º, 8º ano, está relacionado ao plano cartesiano, mais do que nunca, de grande importância. Trazemos aí um recorte da história da matemática René Descartes, que vem trabalhando essa questão da reta numérica, e através da reta numérica eu tenho condições de fazer uma análise dos valores que são positivos, dos valores negativos, e muitas tanto na parte horizontal como vertical, para eu trabalhar essas questões relacionadas à função e também relacionadas a alguns objetos do cotidiano hoje. Se nós professores da área de matemática trouxer exemplos práticos do cotidiano, onde que eu aplico uma função, talvez o aluno consegue contextualizar, identificar melhor o uso do trabalhar função, seja ela de primeiro grau, segundo grau, e até mesmo aprofundando as demais necessidades aí relacionadas à função. Isso, a ideia de dar sentido, né? Por que eu estou aprendendo funções, né? Eu acredito que todo o ensino ele tem que estar pautado no objetivo claro, né? Exatamente. Estou aprendendo funções, e onde isso aparece? Que tipo de profissões pode trabalhar isso, né? E eu trago essas perguntas, que eram perguntas feitas pela minha geração, inclusive, né? A gente questionava, professor, mas quando a gente vai usar isso? Eu não vou fazer engenharia, né? E aí depois a gente percebe que sim, o momento na escola é para que o aluno tenha esse leque e oportunidade, né? Para conhecer outros campos. E ali ele vai se identificando e fará as escolhas dele, né? Esse aluno fará as escolhas dependendo ali do que ele realmente vai receber. E por isso que a matemática ela precisa ser dada de uma maneira em que esse estudante, de fato, tem interesse, assim, né? Tanto é que quando o estudante gosta, geralmente ele vai ser professor de matemática ou engenheiro, né? Gosta de fato dos números, né? Exato. Isso é muito comum achar em crianças, né? Assim, eles já se encantam com a matemática. E aí, só para reforçar a fala, a importância de materializar ou modelar a matemática é para que esse estudante veja, né, até no dia a dia dele, o uso dessa matemática. Isso só é possível se o professor, como você trouxe na sua fala, buscar essa formação, né? Exatamente, buscar essa formação e ver que até mesmo no cotidiano, situações práticas, por exemplo, uma senha de um banco, uma senha não só do banco, mas qualquer outras situações. Hoje nós ouvimos muito a questão da educação para o século XXI, e a necessidade hoje, por exemplo, fala-se muito de cuidado com as suas senhas ao banco, trocar constantemente suas senhas, seus cartões de bancos, com as questões relacionadas à criptografia, que é de grande e extrema importância, que também está relacionada aí a um pouco das questões relacionadas à análise combinatória. E a análise combinatória é algo simples, que o professor, desde os anos iniciais, vem trazendo essas possibilidades. Por exemplo, eu tenho uma calça azul e um tênis preto, e de quantas maneiras eu posso vestir essa calça azul, esse tênis preto, e quantas camisas de cores diferentes eu posso utilizar, quantas possibilidades eu posso usar essa mesma calça com o mesmo tênis, porém com camisas diferentes, que estão relacionadas aí à questão da criptografia, da troca de senha, até mesmo outras questões relacionadas aí a questões de seguranças e até mesmo questões relacionadas a cibernéticas, relações cibernéticas também, que tem muitas essas questões de todo o cuidado aí com o uso não só de imagens, mas também do cuidado com que nós temos relacionados aí às questões da tecnologia como um todo. Então a matemática está dentro da tecnologia, é isso que eu entendi? Sim, a matemática está relacionada mais do que nunca à tecnologia. A tecnologia por si só, ela traz a matemática. Quando nós falamos de tecnologia, não basta apenas eu falar do computador, mas eu tenho também a tecnologia que veio desde da questão da máquina de escrever. Eu lembro que quando nós iniciávamos o GIS, tinham as letras corretas, A, S, D, F, G, H,
JKLCD. É na época que eu aprendi a datilografia. Hoje nós temos aí o jovem preparado aí para o século XXI, que ele já consegue no celular identificar todas essas letras, porém não utilizando os mesmos dedos, utilizando, mas ele já consegue relacionar todas as palavras, até mesmo consegue simplificar algumas questões relacionadas à nomenclatura e ao que ele quer dizer e o que ele quer conversar com outras pessoas. Anteriormente você falou sobre algumas ações do tipo feira, né? Sim. E eu gostaria que você falasse mais um pouco, porque assim, a ideia é trazer algumas sugestões para que na escola a matemática venha ter um lugar de destaque, né? Que o aluno possa querer aprender matemática. Assim, hoje, para nós, assim, como é possível fazer com que o aluno comece a olhar a matemática de modo diferente? Nós tivemos aí recentemente algumas feiras, algumas exposições relacionadas à tecnologia, e observou-se muito aí pelas mídias sociais que muitos alunos são alunos que gostam da matemática e que conseguem despertar melhor aí o seu conhecimento na tecnologia, porque ele já conhece, ele já aprendeu e ele tem uma familiaridade com a matemática. E nas escolas, eu observo também quando ela promove uma ação relacionada a uma feira de matemática, na qual eu estive participando de algumas escolas, observando a ação do protagonismo desses alunos, eles conseguiram identificar, por exemplo, o cálculo do IMC. Inclusive o meu deu um pouco acima da média. E também como não só o cálculo do IMC, eles tinham outras ações de jogos que foram criados por eles ou adaptados também. E quando ele promove esse tipo de feira, esse tipo de iniciação, posso falar também uma iniciação científica, ele consegue desenvolver melhor essa prática, e essa prática ela vem aí se desdobrando aí, vem se relacionando aí quando ele tem uma resolução de problemas a se resolver. E quando eu falo em feira de matemática, também atrelado à feira de ciências aí, traz as relações e a integralidade da área da matemática com a ciência da natureza. Hoje nós temos aí também novo ensino médio, trazendo e promovendo também essas questões aí de integrar a matemática com outras áreas. Por exemplo, se liga na mídia, como é uma das temáticas existentes, como também quem divide multiplica, como outras relações relacionadas à matemática, da área de humanas e de outras áreas promissoras também, que vem aí atendendo e ajudando e contribuindo um pouco com a matemática e o cotidiano dos nossos estudantes. Isso até para que eles possam perceber, né, que a matemática não é isolada. E que nem o conhecimento é isolado, né? Eu estudo história aqui, eu estudo matemática aqui, eu estudo geografia. Quando eu penso em integrar esse conhecimento, é justamente para que esse estudante perceba que a vida é assim, o conhecimento é assim, né? Exatamente. O conhecimento ele não é feito de caixinhas isoladas, mas elas estão ali integradas uma na outra. E é interessante quando você traz essa necessidade de feiras, porque é o momento que o estudante ele se torna mesmo protagonista. Ele consegue trazer ali o trabalho que ele fez, o próprio raciocínio, né? Como eu cheguei até aqui? Por que eu estou nesta feira, né? E aí ele traz todo o estudo, né? Ele consegue perceber a própria evolução dele mesmo. E isso faz com que ele continue estudando e busque resolver outros problemas, como você disse, essa questão da solução dos problemas, que eu acho extremamente importante falar disso. Porque a matemática ela sempre foi vista assim, resolva o problema, né? Maria tinha 5 anos, essa coisa assim. E aí o problema vai além disso, né? O que você poderia falar sobre isso? Eu volto um pouco lá nos anos 1960, que não era nem da época, mas com algumas pesquisas, alguns estudos, eu percebi que houve a sugestão dos primeiros livros na época, para o ginásio, na época de 1960, que era a antiga ou atual matemática moderna, que se falava muito nessa necessidade de trabalhar números, álgebra, o que é que se precisava investir para melhor identificar
o conhecimento matemático. Só que eu tive, já nos anos 90, enquanto aluno, na época, não era ensino médio, era o antigo colegial, que muitos professores utilizavam e repetiam constantemente alguns conteúdos na época, hoje já considerados como objeto de conhecimento. Então eu observava que o professor que trabalhava aquele conteúdo na oitava série, muitas vezes ele repetia no primeiro ano, no segundo e no terceiro, e muitas vezes ele, talvez por falta de conhecimento, até mesmo quando cito o meu exemplo também, quando eu iniciei com aquele conteúdo que eu acreditava que era mais fácil para eu dominar e eu ensinar. E eu observei que, não só São Paulo, como outros estados, isso um pouco mais à frente já, em torno de 2007, 2008, São Paulo veio aí trazendo aí, como outros 3 ou 4 estados também trouxeram aí, a questão da necessidade de um currículo para cada estado. E observei que quando esses estados, e o estado de São Paulo também se direcionou a um currículo específico para que em tal ano, em tal série, em tal bimestre, eu deveria administrar esses demais conteúdos, os professores começaram a ter um direcionamento, um melhor olhar para aquilo que ele deveria de ensinar naquele ano e série. Esse currículo ele foi implementado, se eu não me engano, em São Paulo em 2008, até 2012, mais ou menos, os professores começaram a ter um entendimento do que é que se trabalha no ano e série, até 2017, 2018, só que em 2015 nós tivemos aí a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que vem direcionando aí para todos os estados e municípios que o currículo deve ser único e específico para todos os anos e séries nos estados e municípios do Brasil como um todo. Então, aquilo que eu aprendo aqui no estado de São Paulo, eu também aprendo lá em outros estados, em Altamira, no Acre, enfim, em todos os estados do Brasil. E essa questão dessa linearidade em relação aos conteúdos, hoje objetos de conhecimento, se faz necessário para que todos os colegas, professores da área de matemática, possam se aprofundar, possam buscar aí a formação continuada para atender os nossos estudantes nas relações, principalmente nas avaliações externas. Aí eu cito o IDEB, que vem aí trazendo aí sempre, nós acompanhamos as redes sociais, as mídias, focando um pouco nos resultados. O aluno não consegue ir bem em matemática, 90% dos alunos não atende bem os resultados relacionados à matemática, principalmente nas questões relacionadas à resolução de problemas, porque para ele resolver um problema ele precisa de ter a competência leitora, escritora, precisa também, além dessas competências, saber ler e interpretar muitas vezes algumas nomenclaturas específicas na aula de matemática, e também se requer, aí eu não vou dizer um dicionário específico na área de matemática, mas contextualizar a aula de matemática e trazer os nomes, não vou falar técnicos específicos da área de matemática, mas trazer ele para a realidade dos nossos estudantes. Acredito que ele facilitaria um pouco mais a compreensão dos nossos estudantes. Você traz, eu sou um pouco leiga, né, na área de matemática, mas tem a necessidade do professor desenvolver um raciocínio matemático? Existe essa possibilidade? Existem várias possibilidades de raciocínio lógico, de criação de situações de... eu tenho 48 anos, meu irmão tem um terço da minha idade, então ele trabalhar a questão relacionada à fração como uma questão relacionada à lógica, como ele pode também relacionar a outras situações, várias situações, como também no uso do concreto, como ele precisa resolver no abstrato. No vestibular nós sabemos que o aluno, o nosso estudante, tem conhecimento específico para atender e resolver os problemas que são solicitados ali no vestibular. Mas ele também pode aprender de maneira concreta. E isso, assim, demanda um tempo. Volto a falar da questão da formação continuada e volto também a trazer e convidar os meus colegas a questão
não só aquilo que eu aprendi na faculdade, aqueles conhecimentos do cálculo 1, cálculo 2, exemplos específicos da área de matemática, e desenvolver aquele giz e lousa. Isso acredito que é o conhecimento que eu tenho, mas eu preciso mudar. Hoje, até grandes universidades, no caso da área de matemática, tem matemática zero. Então, os alunos que adentraram ali em determinadas universidades, ela tem como conteúdo, ou como disciplina, ou módulo, matemática zero. E essa matemática zero, ele vem resgatando vários conhecimentos específicos da área para que os estudantes sejam capazes de alcançar determinadas situações, tanto para a lógica, como para a resolução de problemas, como para resolver também problemas do cotidiano, até mesmo relacionado aí à tecnologia e ao mundo como um todo. A questão da lógica, né? Da lógica. O que seria dentro da matemática esse pensamento lógico, raciocínio lógico? Existe uma maneira de explicar isso? Nós temos aí, relacionada à parte teórica, a questão do letramento matemático, a questão da ordem, da equivalência, de frações, de alguns termos específicos, mas eu preciso relacionar algumas coligadas que eu quero dizer, são algumas habilidades específicas com que o aluno necessita de aprender relacionado ao objeto de conhecimento. Quando eu falo de objeto de conhecimento, por exemplo, eu vou falar de geometria analítica, acredito que hoje ainda é um conteúdo ou é um objeto de conhecimento que é ensinado na terceira série do ensino médio. Então, para eu desenvolver e conhecer e desenvolver a geometria analítica para o meu aluno, eu preciso resgatar algumas situações, até mesmo voltadas até o plano cartesiano, que é o que ele aprende lá nos anos iniciais, ou no sexto ano, ou até mesmo usando papel quadriculado melhor, e vem desenvolvendo cada espaço ali corresponde a um valor, seja ele positivo ou negativo, para eu desenvolver aí, desenvolver e encontrar partes de resolver situações para a geometria analítica e até mesmo resolver problemas de ordem da geometria analítica. Você trouxe vários componentes, vários objetos de conhecimento, né? E o que a gente percebe assim, na prática? E o que a gente ouve também, assim, os alunos eles têm defasagem de matemática. Mas é possível, uma pergunta que eu gostaria de saber se você pode responder, é possível você estar aqui no 8º ano e dentro da minha aula de matemática resgatar conhecimentos lá do 2º ano? Sim, é possível, principalmente quando o professor vem trabalhar em espiral. A necessidade hoje do professor é resgatar, não é porque ele está no ano em série que ele tem que desenvolver aquele conteúdo, ele tem que resgatar, buscar aí referenciais e conhecimentos prévios dos alunos, principalmente se houver a necessidade de, vamos fazer cálculo com tampinhas de garrafa, com material concreto, ele tem que trazer esse conhecimento prévio para que o aluno possa alcançar aquilo que se deseja aprender no ano e série dele. E muitas vezes os meus colegas, ou até eu, quando em sala de aula, falo, poxa vida, houve a necessidade de eu entregar o bimestre, entregar as notas finais do bimestre, mas o meu aluno não aprendeu tudo aquilo que ele deveria de aprender durante as 50 ou 60 aulas que tinha, ou que tem ainda durante o bimestre, mas eu não conseguia alcançar. O que eu posso trazer são situações de aprendizagens que eu vou resgatar desde séries de anos anteriores e elevar e nivelar ele para aquilo que se espera e aquilo que se determina durante o bimestre, no caso, o que se solicita no referencial, naquilo que é relacionado ao objeto de conhecimento de ano e série, para que aquele aluno possa e seja capaz de, aquele mínimo, desenvolver. Desenvolver, né, o conhecimento aí em relação à matemática, você principalmente, né, trouxe muitas informações sobre isso, né, essa questão de desenvolver esse raciocínio, né, e buscando sempre assim, eu preciso conhecer esse meu estudante, né, você falou aí do conhecimento prévio,
e de onde eu parto, né? Para dar aí, de fato, o que o meu estudante precisa. E aí dentro da sala, os professores sempre falam isso, nós temos alunos de níveis diferentes, né? Em relação de aprendizado, né? Como que você percebe isso e de que maneira o professor poderia trabalhar para ajudar esses estudantes? Eu vejo a necessidade, primeiramente, acho que todos os colegas fazem um diagnóstico para analisar qual o conhecimento que meus alunos realizam. Mas esses diagnósticos eles precisam ser dados com um tempo maior, os alunos precisam ser informados, precisam ser comunicados que tal dia, tal aula será realizada, porque muitas vezes a gente observa que, olha, hoje é dia da diagnóstico X, Y, Z, porém vocês podem fazer, e talvez se o aluno não foi preparado, ele vai fazer de qualquer jeito, ele talvez vai chutar, talvez ele vai entregar do jeito que ele achar melhor. E o primeiro passo, falo que é o diagnóstico. O segundo são as intervenções. A partir de que momento que eu observo que o nível de conhecimento de alguns alunos podem ser talvez ou avançados ou talvez um pouco fragilizados, então eu vou tentar nivelar todos os alunos com todas as possibilidades. Não que eu vou separar os meus alunos, como na época que eu era estudante, que eu era aluno, falava, olha, essa fileira do A, do B, do C, classificava-se as fileiras ou classificava-se os alunos. E quando você classifica os alunos, isso não é legal, ele se sente talvez menosprezado ou fragilizado, e às vezes ele, por esse motivo, ele não tem a vontade de progredir. Então, o professor, com muito cuidado, muita cautela, ele precisa diagnosticar, comunicar, trazer maneiras diferentes, possibilidades diferentes do mesmo conteúdo ou mesmo objeto de conhecimento, para que o aluno seja capaz, de alguma maneira, conseguir, nem que seja o básico, para que ele possa avançar no futuro próximo. Então, o professor ele precisa criar estratégias. Né, para que ele mesmo objeto de conhecimento seja trabalhado de maneiras diferentes. Né? Exatamente. Porque, de repente, eu sou visual, você é mais analítico, Sim. E o professor precisa criar estratégias para chegar nesses alunos. Exatamente. Mas isso só é possível, né, Carlos, como você trouxe na sua fala, quando eu vou buscar esse tipo de formação. Né? Porque, assim, a gente não nasce pronto. Mas assim, eu preciso buscar outras estratégias. Então, quanto mais eu invisto na minha formação, eu vou buscar estratégias diferentes, porque eu conheço estratégias diferentes. Exatamente. E aí eu vou ter um resultado diferente para os meus estudantes. Diferente. Eu falo isso com a minha última especialização que eu realizei em Ciência e Tecnologia, onde eu tive ali algumas disciplinas como modelagem matemática. Ali eu encontrei várias possibilidades e maneiras diferentes que eu posso utilizar na sala de aula e até mesmo replicar na formação continuada com os meus colegas. Observei, por exemplo, na química, eu não sabia que tinha química divertida, que eu posso ensinar o meu aluno com experimentos químicos através de uma diversão, como eu falo diversão, através de um experimento, brincando, eu consigo ensinar química com muita tranquilidade, que meus alunos são capazes de conhecer quais são os elementos químicos relacionados àquela situação de uma brincadeira que foi realizada na área da química, como também no desenvolvimento de questões relacionadas ao meio ambiente, a plataformas educacionais, como metodologias ativas e muitas outras situações que foram desenvolvidas ao longo do curso, que me deu a possibilidade, até mesmo por não ser da área, na época eu fui questionado pelos meus orientadores que o meu trabalho de conclusão de curso era falar sobre os desafios das vacinas da Covid. Mas que desafios são esses? Então eu fui investigar, se você da área de biologia, da área da saúde, da área biológica, para que você pudesse trazer todas as informações. Então eu também tive que buscar, tive que analisar plataformas do Ministério da Saúde relacionadas a números da Covid, plataformas relacionadas a como é que é o processo
desenvolvimento das vacinas, fase 1, fase 2, fase 3, testes relacionados a animais, depois em humanos, um quantitativo X de humanos, depois uma amostragem maior em humanos, como é que com o tempo que se procede para o desenvolvimento da vacina, qual o processo de fabricação dessas vacinas, quanto tempo qual o tempo de vida útil dessas vacinas para que ela possa ser aplicada, que nem hoje nós ouvimos constantemente aí que as vacinas da Covid poderão ser vendidas. Só que a preocupação das farmácias é em saber, será que eu posso vender? Porque ela tem um tempo de vida útil. A partir do momento que você abre ela, você tem um tempo ali para que ela possa ser utilizada. Será que ela vai ter lucro ou prejuízo? Então, toda essa análise também vem aí relacionada à matemática como um todo também. Falei da área de saúde, das vacinas, mas eu também posso trazer e contextualizar aí para os nossos estudantes que, quando eu falo de vacinas, também estou trazendo aí questões relacionadas aí ao tempo, como alguns fabricantes de vacinas utilizaram o processo de nanotecnologia, e que nanotecnologia tem a ver com a relação da matemática. Então, muitas vezes, nossa, o que representa isso? E hoje eu vejo que o novo ensino médio ele vem trazendo muito essa questão da nanotecnologia, que na realidade é eu trabalhar as questões relacionadas aos números, a notação científica, a questão de representar números decimais, a medidas de capacidade, volume. Então, tudo isso está relacionado a esse contexto também das vacinas e de outro. Eu acredito que tudo hoje é matemática. E se o professor conseguir buscar essa formação, ter um tempo específico para buscar e querer, o professor também precisa querer buscar melhorar a qualidade, não só quando eu falo em qualidade das suas aulas, quando as pessoas falam, faça uma aula mais atrativa, não é uma aula mais atrativa, eu tenho que ter vontade de buscar esse conhecimento e gradativamente fazer as adaptações nas minhas aulas para que eu possa melhorar o aprendizado dos nossos estudantes e que nossos estudantes também sejam capazes de melhorar as suas estratégias relacionadas ao desenvolvimento na resolução de problemas. Isso aí nós teremos os bons resultados, né, de aprendizagem na aula de matemática, né? Sim. Eu acredito que a sua fala, né, foi bastante fortalecida na responsabilidade, né, do professor, desse profissional, buscar estratégias, né? Então, o ensino depende desse professor, a aprendizagem depende desse professor. Então, eu, enquanto profissional da educação, preciso me responsabilizar em buscar estratégias novas. Sim. Né? Na sua fala, trouxe isso muito real. Então, se eu, enquanto profissional, eu vou buscar estratégias para melhorar o resultado de aprendizagem dos meus estudantes. E quando eu busco, na verdade, é bom para o meu crescimento profissional, né? Conhecimento do professor, e as aulas elas ficam sempre de maneiras mais tranquilas, né? Quando o profissional ele tem ali a clareza do que ele está falando, quando ele contextualiza, até as aulas ficam mais tranquilas, não é verdade? Sim, concordo plenamente. Essa grande necessidade de eu buscar para eu melhorar. Nós sabemos aí, o médico tem a necessidade de também aí as novas tecnologias, ele precisa do uso da matemática também constantemente, na dosagem de remédios, receitas, então ele precisa sempre, constantemente, buscar a formação contínua, como advogado também precisou de buscar essas necessidades. Tivemos aí a reforma trabalhista, muitas pessoas procuram, olha, eu tenho tal idade, com quantos anos eu devo me aposentar? Mas era tanto tempo para eu me aposentar. Então o advogado também teve que buscar essa questão da jurisprudência e das questões relacionadas à reforma trabalhista, assim como todas as áreas hoje necessita completamente aí sempre a busca da melhoria contínua e da sua formação continuada. Sim, e a matemática, de fato, está em absolutamente tudo. Está né? em tudo. Em todo momento, e por isso precisamos valorizar o ensino de matemática, não é verdade? Sempre. Que há a possibilidade de nós revertermos esse quadro aí da matemática ser a vilã da escola, e começa com esse desejo, como
o senhor mesmo disse aqui, né, a necessidade de buscar, o professor ele precisa querer. Então, que esse podcast tenha ajudado esse profissional a querer mudar, né, e buscar sempre estratégias para melhorar o resultado de aprendizagem. Sim, a vedete da matemática é a busca e a formação contínua e a busca desse profissional, os profissionais em contextualizar e trazer melhor aí a vontade de melhorar o ensino da matemática. Isso, então hoje nós vamos ficar por aqui, nós te agradecemos muito e para ajudar você a melhorar e buscar estratégias, nós temos aí a VEAGLIAS, que trabalha com o desenvolvimento humano. Visite o nosso canal, dê um joinha. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação e até a próxima. Passo a palavra para você. Muito obrigado pela participação e a oportunidade dessa pequena contribuição aos meus colegas da área de matemática e acredito que todas as áreas também. Quando eu falo em educação, eu falo com todos, principalmente na busca da formação continuada para a excelência naquilo que você faz. Quando você é um profissional de excelência, você alcança melhores resultados. Você tem uma melhor visibilidade no seu trabalho e nos resultados da sua escola e nos resultados também do nosso país. Muito obrigado. Obrigada.